2025 mal começou e já está batendo recordes. Janeiro desse ano é o janeiro mais quente da história. E você já deve ter percebido isso porque se você mora em algumas cidades como o Rio de Janeiro, está tão calor que está praticamente impossível viver sem ar-condicionado. Antes de começar, meu nome é Diego, sou geólogo e professor de geografia e sejam muito bem-vindos a mais esse vídeo do canal Vente Facto. Primeiramente, eu preciso te dizer que há 18 meses seguidos estamos batendo recordes de calor. E isso é muito preocupante, porque há mais de um ano que o calor está aumentando. E se isso for uma tendência, nós estamos muito ferrados, porque o planeta vai esquentar cada vez mais. Janeiro de 2024, que foi o ano passado, já tinha sido um janeiro bem quente, que tinha batido alguns recordes. Só que em 2024 estava acontecendo um fenômeno chamado de El Niño. Nesse vídeo eu não vou explicar detalhes sobre o que é o El Niño, mas você precisa saber que ele é causado pelo aquecimento anômalo da superfície do Oceano Pacífico Equatorial. Então, o Oceano Pacífico, na sua superfície, fica mais quente. E isso acaba alterando o clima do planeta inteiro. Para a gente aqui no Brasil, que a maior parte do país está no hemisfério sul, o que isso representa? Anos como El Niño tendem a ter verões mais quentes e menos chuvosos. Claro que esses efeitos do El Niño, eles mudam de região para região do Brasil, de local para local, ele não é tão genérico assim. Mas, no geral, os verões são mais quentes e menos chuvosos, tá? Mas não é uma regra, porque o El Niño ele atua de forma diferencial no planeta. Mas não é a nossa ideia aqui entrar em detalhes de como o El Niño age em cada área do Brasil. Mas o que você precisa saber é que já era esperado que janeiro de 2024 fosse muito quente. Só que agora, em 2025, está acontecendo um outro fenômeno, que é a Laninha, que é o oposto do El Niño. Na verdade, é o resfriamento da parte superficial do Oceano Pacífico Equatorial. Então, a Laninha, anos com Laninha, tendem a ter verões aqui pra gente mais amenos, com temperaturas mais baixas. Então, era esperado que agora em 2025, janeiro, fosse um mês um pouco menos quente do que janeiro de 2024. E mesmo com a Laninha atuando, tivemos um recorde. Então, janeiro de 2025, de toda a nossa série histórica de medidas de temperatura, é o janeiro mais quente da história. Aí pode ter gente que vai argumentar que o ser humano mede a temperatura do planeta há muito pouco tempo, um pouco mais aí de 100 anos que a gente tem dados confiáveis e de precisão. E isso é verdade, só que a gente tem uma série de outros dados geológicos, por exemplo, que a gente consegue saber como é que era ali a temperatura do planeta, estimar a temperatura do planeta. Esses dados podem ser obtidos com uma série de análises, como, por exemplo, a análise de conchas de alguns organismos. Existem ali alguns elementos químicos onde é possível saber a temperatura dos oceanos. E é possível também fazer análise a partir de gelo. Então, se você for em alguma geleira e pegar amostras ali, vão ter gases da atmosfera daquele momento da história aprisionados naquele gelo. E a partir da análise desses gases é possível saber a composição atmosférica. Outra coisa que é muito utilizada também é a micropaleontologia. E o que é isso? É você usar pólens e esporos fósseis para fazer a reconstrução climática. Porque imagina, a vegetação seca, ela tem um grupo ali de pólen específico de plantas e espécies que habitam áreas secas. E esses pólens, eles ficam fossilizados em rochas sedimentares. E a partir disso você consegue saber reconstruir ali qual é a flora daquele local naquele momento geológico. Então, uma floresta úmida vai deixar no registro geológico pólen de floresta úmida. Então, os palinólogos que estudam isso, eles vão identificar pólens de espécies de floresta úmida. Se for floresta temperada, por exemplo, que o clima é mais frio, vai ter pólens de plantas de floresta temperada. Se for vegetação seca, que seria o equivalente aqui à caatinga ou a uma savana, vai ter uma série de pólens dessas plantas de savana. Então, a partir disso, é possível identificar e inferir o clima daquele local no determinado período geológico. Então, com esses dados, é possível reconstruir o clima de um local. Claro que não vai ser o dado de um termômetro, mas vai ser um dado climático sobre um passado geológico. Então, tudo indica, pelos dados que temos hoje, que o planeta está esquentando. Então a gente tem uma linha de referência, que é uma linha pré-industrial,
antes de nós, humanos, estarmos jogando na atmosfera uma quantidade muito grande de gases que intensificam o efeito estufa, que aquecem o planeta. Essa linha é a linha média. E a gente, hoje, em 2025, estamos mais ou menos a 1,5 grau Celsius acima dessa linha média. O que isso quer dizer? Estamos 1,5 grau Celsius mais quente do que essa linha média da era pré-industrial. E isso é muito preocupante, porque você pode achar 1,5 grau muito pouco, mas em média não é. Eu vou te dar um exemplo. Imagina lá que você está estudando e você, ao longo do seu ano letivo, você acabou não estudando tanto e tirando notas baixas ao longo do ano. Se você tirar uma nota alta no final do ano, às vezes não te salva. Porque na média, se você fizer a média de todas as notas, aquela nota alta vai se perder no meio de várias notas baixas. Então, para você aumentar a sua média, você tem que aumentar a sua nota em várias avaliações. Concorda comigo? Para você conseguir atingir a média? Então, para você aumentar um pouquinho a média, você precisa de várias avaliações ali, fazer mais do que você fez as avaliações que você tirou nota baixa. A mesma coisa com o clima. Para você aumentar 1,5 grau no clima, isso representa que você, ao longo de vários dias, teve que ter temperaturas muito mais altas do que teve nos anos anteriores. E isso é muito preocupante, porque ao longo do tempo, se continuar essa tendência, nós vamos ter consequências muito graves para nós como sociedade e para o planeta. Porque esse aumento de temperatura vai colocar em risco ecossistemas inteiros, porque florestas, áreas semiáridas, por exemplo, são áreas muito sensíveis. Então as florestas, por exemplo, elas dependem de chuva. Elas dependem de uma certa temperatura ali para a fauna, para a flora funcionar. E se eu altero esse equilíbrio, eu altero a capacidade desse ecossistema de se manter. Áreas semiáridas, por exemplo, aqui o nosso semiárido brasileiro, que tem a Caatinga, é muito sensível, porque um aumento pequeno de temperatura pode gerar uma desertificação em áreas extensas. Então uma área que era semiárida pode se tornar árida e ali virar um grande deserto. Então isso é um grande problema que a gente vai ter que enfrentar como sociedade se o clima continuar aumentando aí a temperatura. Não é o objetivo desse vídeo aqui explicar as consequências das mudanças climáticas ao longo do tempo, mas saiba que são consequências graves. Se você quiser que eu faça um vídeo explicando essas consequências, deixa um comentário aí. E não é o objetivo desse vídeo aqui discutir se essas mudanças climáticas são causadas pelo homem, são naturais ou é uma mistura da ação humana com causas naturais. Eu não estou aqui para discutir isso nesse vídeo. Embora aqui no meu canal tenha as minhas aulas de climatologia, e em uma delas eu explico um pouco dessa interação ser humano-clima e também fatores naturais que alteram o clima, já que o clima no planeta Terra já mudou muito ao longo do tempo. Você deve lembrar do filme A Era do Gelo, que fala sobre uma era glacial, e tivemos várias eras glaciais. Então é muito importante saber que o clima ele também muda naturalmente. Mas existem evidências bem robustas de que nós, seres humanos, estamos sim afetando o clima. Mas eu posso fazer um outro vídeo mais completo, trazendo referências e artigos para te explicar melhor como que isso ocorre e quais são essas evidências. Embora existam também fatores naturais, astronômicos inclusive, que afetam bastante o clima. Eu vou deixar aqui na tela um gráfico da NOAA, que para quem não conhece é a National Oceanic and Atmospheric Administration. E esse órgão, né, governamental americano, ele tem o papel, entre outros, de observar o clima. E esse gráfico que está aparecendo aqui na tela, ele mostra a diferença de temperatura para uma média. O que isso quer dizer? As linhas em vermelho mostra que a temperatura está mais quente. E repare que ao longo dos últimos anos, a temperatura está crescendo. Então, a gente está tendo meses cada vez mais quentes. E esse gráfico está tanto em graus Fahrenheit como em graus Celsius. Então, é possível ler das duas formas. Embora ele esteja em inglês, é possível ver no eixo aqui, que eu vou deixar uma setinha, a diferença de graus Celsius. Então, ali, nos últimos anos, nós temos uma diferença ali de mais ou menos 1 grau Celsius, um pouquinho mais ali de temperatura para cima, né? E isso é muito preocupante. Esse gráfico só vai até o ano de 2024, mas 2025 bateu o recorde de 2024, que já tinha batido um recorde.
Então repare nesse gráfico que da década de 70 em diante, os janeiros estão cada vez mais quentes, já que esse gráfico mostra as temperaturas ali de janeiro. E uma coisa importante que você precisa saber é que o fato da tendência da temperatura estar crescendo não significa que no meio dessa tendência não possa ter um janeiro com a temperatura um pouco mais baixa. O que importa quando a gente fala de clima é que a tendência total esteja crescendo. Então é isso que a gente está vendo. A tendência total dos janeiros é cada vez ficar mais quente. Mas repare, eu vou botar uma setinha aqui, que existem janeiros com a temperatura um pouco mais baixa que os janeiros anteriores. Mas se eu traçar ali uma tendência com a temperatura de todos os janeiros, esses janeiros que têm a temperatura um pouco mais baixa não vão influenciar essa tendência de aumento de temperatura em vários janeiros seguidos, né? E essa é a diferença de tempo atmosférico para clima. O clima, ele é uma tendência ao longo do tempo. Eu posso, por exemplo, ter chuva ou neve no deserto do Saara. Se você jogar no Google, você vai ver fotos de neve no deserto do Saara. Mas o deserto do Saara não deixa de ser um deserto, não deixa de ser um local com clima desértico, porque teve um evento de chuva ou um evento de neve. Em média, a temperatura do deserto do Saara vai ser sempre elevada e a umidade sempre baixa, em média, ao longo dos anos. Mas ao longo desses anos pode ter ali uma chuvinha ou outra, pode ter uma neve, mas isso não altera o estado ali do clima do local. Então, quando a gente fala de tendência de aquecimento do planeta, não significa que um mês ou outro, um dia ou outro, não pode fazer frio, não pode ter um evento extremo, por exemplo, de nevasca, ou pode ter uma frente fria muito forte. Nada impede que isso aconteça. Mas quando eu meço a temperatura vários dias seguidos, ao longo do ano, faço uma média ali, essa média é que está dando a diferença de aquecimento. Na média, os dias estão mais quentes. Mas não significa que no meio dessa média não possa ter um dia frio, não possa ter um dia chuvoso, por exemplo, que abaixe a temperatura, não possa ter uma frente fria que faça a temperatura cair. Então é muito importante vocês terem isso em mente. Por hoje é só, eu só queria comentar sobre esse recorde de temperatura. Se você gostou do vídeo, deixa um like. E se você não é inscrito, eu te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho para sempre receber notificação de vídeos novos. Até a próxima, um grande abraço!